Vamos ler mais o texto aí de Atos capítulo 9. Atos 9 fala um dos homens que mais perseguiu o Evangelho. Saía de Jerusalém com o propósito único de prender, de bater e especialmente de cooperar com a morte dos crentes. Foi um homem chamado Saulo, mas o Senhor muda o seu propósito. Atos capítulo 9, versículo 10 em diante, a visita de Ananias. Então nós vemos aqui que ele pegou carta, autorização para prender, para perseguir os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus, e foram para lá, né? Mas o Senhor o cegou, Deus o cegou, né? E ele ficou por 3 dias. Aí vem a visita de Ananias. Ora, havia na cidade de Damasco um discípulo de Jesus chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão. O Senhor Jesus disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: levanta-te ou dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, habilitado de Tarso, pois ele está orando. Muitas vezes uma queda leva o camarada a orar, então ele já estava orando, né? E viu entrar um homem chamado Ananias. Então ele estava orando, Saulo estava orando e viu Ananias, impondo as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, a notícia ruim desse homem, quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, o Senhor Jesus disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo, homem. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou ou voltou a ver. A seguir, levantou e foi batizado. O versículo 19 diz ali de um assunto muito importante: e depois de ter alimentado, sentou-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O versículo 20: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é Filho de Deus. Mudou completamente. Ele foi para lá com o propósito de prender, de machucar, de bater, de matar, como ele fazia. Matador do crente. O Espírito Santo transforma o matador em pregador. Aquele que odiava os evangélicos tornou-se aquele que amava o povo de Deus, né? E deu a vida pela igreja do Senhor Jesus. Somente o milagre faz isso, né? O camarada vai com propósito, o Senhor muda o seu propósito. O evangelho é assim, né? É o poder de Deus. Não adianta ser contra o evangelho, perseguir o evangelho, porque o evangelho é do Senhor, ele vai cumprir o seu propósito do rigor. Vamos continuar louvando o Senhor, por isso nós estamos aqui. E no último canto, quem trouxe o dízimo na sua oferta pode depositar, e nós vamos continuar louvando o Senhor. Vamos ter em pé, aqueles que podem, e vamos continuar louvando o Senhor com alegria.
Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Assim como Paulo recebeu um novo coração do Pai, nós também recebemos e vamos declarar essa verdade, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e com as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz.
Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Pastor, pode fazer oração. Amém. Sem Jesus não dá, é sempre com Ele, não tem outra porta nem outro caminho. Ó Deus, obrigado, porque nós temos a plena certeza que não existe céu sem Jesus, não existe vitória sem a bênção do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu inteiramente de graça, e por isso nós te amamos, e por isso nós queremos te servir na beleza da tua santidade. Esteja abençoando a nós que estamos aqui, aos que estão em casa, os que foram impedidos pela enfermidade ou pelo medo, que o Senhor possa curar o medo, que o Senhor possa curar também as enfermidades e repreender todo tipo de obra que persegue e que dificulta o andamento da obra de Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Continue conosco, nos dando, Pai, a alegria de servir. Abençoe o povo de Jesus em toda a face da terra, hoje e para sempre, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Poder sentar. Vamos continuar o texto aí de Atos capítulo 9, versículo 21 até o 31. A mudança radical que Jesus faz no coração do homem. Atos 9, a partir do 20 até o 31. Saulo prega em Damasco. Saulo foi perseguido em Damasco e virou pregador em Damasco. Olha como Deus muda os projetos dos homens. Diz assim, Atos 9, 20 até o 31. E logo que recebeu a cura, e logo que foi batizado, pregava na sinagoga. Antes ele perseguia nas congregações, na sinagoga. Agora ele pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, admirados, e diziam: não é este o que exterminava, o que perseguia, que apedrejava e que ajudou a apedrejar Estevão em Jerusalém? Os que invocavam o nome do Senhor, e daqui e para aqui veio, precisamente com o fim, com o propósito de levar amarrados ou aos principais sacerdotes. Versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo da promessa. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram em si tirar-lhe a vida. Eles resolveram matar o apóstolo Paulo. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Estavam lá perseguindo, olhando, vigiando. Mas os discípulos tomaram de noite e, colocando no cesto, desceram pela muralha ou pelo muro. E tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar aos discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse convertido ou que ele fosse um discípulo de Jesus. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-os para os apóstolos e contou-lhes como ele convertera ao Senhor, como ele vira ao Senhor no caminho, e que este lhe falaram, e como em Damasco pregava ousadamente o nome de Jesus. Estavam com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome de Jesus. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida também, não só os judeus, mas também esses que eram de outras descendências.
versículo 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no para Cesareia, e ali o enviaram para Tarso, sua cidade de origem. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aqui a gente vê a história como é que Deus muda. Meus irmãos, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, e ela já passou por todo tipo de oposição e perseguição, mas ela avançou todas elas. Nesse capítulo aqui de Atos, capítulo 9, fala desse homem, esse homem inimigo cruel do Evangelho. Saulo odiava os crentes, e ele pegava a carta, a autorização das autoridades do sumo sacerdote para prender, para bater, para chicotear, para apedrejar os crentes. E ele foi rangindo os dentes como um leão. Foram para a cidade de Damasco, querendo fazer isso, mas ele caiu literalmente do cavalo. Quem persegue o Evangelho vai cair mais cedo ou mais tarde do cavalo, né? Como diz aqui o próprio Saulo, foi sua experiência. Ou cai do cavalo e converte, ou vai viver eternamente no inferno, né? Não tem outra alternativa. Então, não adianta opor o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Nós vemos aqui algumas lições que a igreja do Senhor Jesus deve ter: pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, com apoio sem apoio, obedecendo o ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê foi batizado será salvo, quem não crê está condenado, né? A grande comissão dada pelo Senhor Jesus. Outra coisa importantíssima e marca da igreja evangélica em qualquer parte do mundo, dependendo de nome, além de pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, ela administra e ensina os sacramentos corretamente, e que existe só dois: batismo e ceia, não existe mais outros, né? É batismo e a Santa Ceia. E pregando o Evangelho, seguindo as santas ordenanças do dono da igreja, que é Jesus. A igreja tem de ser missionária, tem de levar o santo Evangelho. E a igreja, quando ela passa por lutas, depois da luta vem o crescimento. Tomara, oxalá, que após essa luta aí do vírus, do Covid, a gente possa estar aprendendo a valorizar a igreja, as reuniões, valorizar a sociedade interna, valorizar os cânticos de louvor ao nosso Deus, né? Valorizar as oportunidades que temos de trabalho, de pacto, de evangelização, né? Que bênção! Muitas vezes a gente perdeu a oportunidade de estar no sábado sem nenhuma atividade. Poderia estar pregando o santo Evangelho, né? Mas ou eu estou cansado, ou eu não estou animado, etc. Que tristeza, né? Perdemos muita oportunidade. Mas após o sofrimento vem o entendimento, vem as lições que a gente aprende. Após o sofrimento vem aquele grão que foi massacrado, aquele grão que morreu, aquele grão que foi moído e não foi entregue na terra. Qualquer grão, o grão de trigo ou a semente que morre na terra, nasce, né? E produz a 30, 60 e a 100 por um. Então, tomara que a gente, como igreja de Jesus, aprenda a aproveitar os dias que Deus tem nos dado na face da terra. E quando há paz, quando há um momento apropriado, a igreja cresce. É o que está no versículo 31. Que a igreja estava em paz em 3 estados: o estado da Judéia, a província da Judéia, o estado da Galiléia e o estado da Samaria. 3 estados, 3 províncias. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, porque o
o arquiteto, o planejador, o inimigo do Evangelho, converteu. Um tal de Saulo de Tarso mudou, né? Agora ele passa a chamar Paulo, né? Edificando-se, caminhando no temor do Senhor. Outra coisa importante é edificar. Edificando-se. Fala o seguinte: o que você aprende, passa para o outro. Você alimenta e distribui o alimento que você recebeu para o outro. Que coisa boa é quando você tem fartura para doar. Nessa época difícil, que coisa maravilhosa é quando você vê na sua mesa que está sobrando, você fala assim: olha, está sobrando, eu não vou jogar fora, eu vou doar isso aqui. Vou procurar fulano. Aí você coloca aquele donativo ali e fala assim: ô fulano, você aceita? E ele fala assim: louvado seja Deus, chegou em boa hora, né? Essa cesta chegou em boa hora, essa ajuda chegou em boa hora, essa dica chegou em boa hora, né? Que coisa boa é a gente ajudar quem necessita, né? Então, mas para isso tem que ter, edificando-se, recebendo e ajudando, ensinando uns aos outros. E agora, mais do que nunca, a grande responsabilidade do ensino está em casa. A gente vê até na escola. A escola está fechada, mas o dever vai para casa. A escola está fechada, mas o dever vai pelo e-mail. O dever de casa vai pela internet. Você fazer. Faz aí na sua casa. Ah, mas não tem dúvida. Pergunta sua mãe. Se não tem mãe não, pergunta seu pai. Então, você tem que estudar em casa, né? Então, o desafio é aprender em casa. Tanto as lições lá da escola, das matérias da escola normal, escola secular, quanto da fé, né? Então, nós vivemos uma época assim: cadê a escola em casa? Não tem. Aonde que a gente vai fazer? Em casa, né? Mas nós vamos depender só de um culto, só um momento? Não, pode fazer um em cada dia na sua casa, né? Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, não tem problema. Não pode fazer dentro da sua casa, né? Fecha a porta e ore em secreto com a sua família. Que bênção, né? Então, nas crises nós temos desafios, mas temos oportunidades. Então, os irmãos tenham paz, edificando-se, caminhando no temor do Senhor. Olha, no temor do Senhor, levando Deus a sério, no conforto do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo, cresce em número. É assim, a igreja cresce em número quando nós temos a edificação mútua, a semeadura mútua, receber e doar, levar Deus a sério no temor do Senhor, nas orações, né? No estudo da palavra, no conforto, na alegria do Espírito Santo, a igreja crescerá em número, né? A gente vê a história triste de Saulo. Atos capítulo 8 fala aí no início que ele liderou, ele consentiu com a morte de Estevão, foi apedrejado em praça pública, né? E ele consentiu e ele apoiou, Saulo apoiou a morte de Estevão. Por isso que o nome dele, a fama dele de matador grande, percorreu toda a região lá da Galileia e da Judeia e Samaria. Mas ele, depois, ele veio dar o seu testemunho para o rei Agripa, lá em Atos capítulo 26, que ele falou assim: olha, mas o Senhor me falou do caminho de Damasco. Ao meio-dia, próximo a Damasco, veio uma grande luz, uma forte luz que me chegou e disse: Saulo, Saulo, que loucura, por que você me persegues, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue a igreja de Jesus, que prejudica o próprio Jesus, o dono da igreja, né? Então isso é uma loucura. O que nós devemos fazer é apoiar o trabalho do Senhor. Então, o desafio da igreja do Senhor sempre foi pregar o santo evangelho. E a gente vê aqui que não demorou muito tempo. Logo após a Ananias orar, ele recebe a bênção de voltar a ver, ele volta a ver, ele volta a enxergar, ele alimenta, porque ele ficou merecidamente
3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, pensando nos pecados que ele fazia, né? E ele pediu perdão, o Senhor perdoou. E aí vem versículo 20: e logo pregava na sinagoga. O local que ele ia para perseguir, ele foi, não, agora eu vou pregar, né? Agora eu vou ensinar que Jesus é Filho de Deus. Porque até hoje tem gente que acha que Jesus é Filho de Deus. Não. Até hoje gente pensa que Jesus é só filho de José o carpinteiro e de Maria. Eles não acham que Jesus é Filho de Deus. Então essa é uma doutrina desconhecida por muitos. Nessa época, falar isso era blasfêmia. Mas Paulo, não, ele é Filho de Deus, sim, né? É o Verbo encarnado, aquele que deixou o trono e veio em nosso lugar e falou comigo. Você pode crer ou não crer, mas ele falou comigo, né? Então, Paulo pregando o Evangelho. E versículo 21: ora, todos os que ouviram estavam admirados, atônitos, diziam: não é este os que exterminava, os que perseguia, o perseguidor, o matador em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, para que aqui veio precisamente aí para pregar o Evangelho, veio para perseguir, e o Senhor mudou o caminho, né? Olha como é que Deus é maravilhoso, né? Então, mas aí o que chama atenção, que o Senhor mudou, e ele já pregava o Evangelho. E aí, o seguinte, ele teve de vencer todas as barreiras. Os próprios judeus estavam admirados: oh, não era esse que era muito contra, ele até perseguia, prendia e apoiava as perseguições. Agora ele está pregando, olha, que coisa diferente, né? Que mudança tremenda. E os próprios discípulos, o próprio Ananias falou assim: ó, Senhor, o Senhor está mandando, mas ele é perseguidor. Todo mundo sabe que esse homem aí é o principal dos perseguidores. Má fama desse homem. Como é que eu vou lá? Jesus falou assim: Ananias, vai lá. Ele será muito útil para pregar o Evangelho entre os reis, entre os gentios. Pode ir, né? Como é que é bom obedecer, irmãos? A gente obedece até com medo, né? Ananias foi tremendo os pés, né? Foi com medo, né? Porque ele sabia, estava mexendo com o que ele estava mexendo. Mas o Senhor mudou o coração de Saulo, mudou o propósito, e ele se tornou agora apoiador, pregador, aquele que ama a obra do Senhor e pagou caro por isso. Ele foi perseguido, ele foi chicoteado em algumas cidades, lá por exemplo, Icônio, Listra. Ele tomou a coça de arrancar o couro na cidade, e eles levaram ele assim, para o final da cidade, lá perto do lixão da cidade, e falaram: está morto mesmo, vamos deixar ele aí. Depois ele recupera e sai, continuou pregando o Evangelho, né? Aí ele aprendeu, falou: eu persegui tanto, então agora infelizmente eu estou sendo perseguido, mas vou tocar o barco, né? Então ele pregava o Evangelho a tempo e a fora de tempo, e na época de paz e na época de dificuldade. É o que nós temos que fazer, né? Quando está tudo tranquilo, fica até mais fácil de viver o Evangelho. Mas enquanto tem dificuldade, né? Enquanto está preso. Hoje estava relendo por várias vezes a história do missionário Adoniran Judson, que foi para a Índia, e depois da Índia ele foi para a Birmânia, um dos locais dificílimos da época, o governo ditador, o governo que não permitia a pregação do Evangelho. Ele foi para lá, ele foi preso, né? Adoniran Judson foi preso, a esposa ficou sozinha com a criancinha, ele ficou preso 16 meses na cadeia pública, tá? De noite, amarrava os pés num toco de bambu e ele dormia de cabeça para baixo.
cabeça para baixo, com os pés para cima, amarrado com os pés no toco de bambu, para morrer, né? Mas ele continuou firme. E Deus abençoou a sua esposa, que ia lá, mas o sofrimento da Ania, sua esposa, o leite dela secou, ela não podia dar mais, amamentar mais o seu filhinho ou a sua filhinha, não me lembro. E aí o carcereiro liberava ele de noite para sair, para pedir misericórdia às mulheres que tinham criança para dar mamar o nenenzinho, né? Um sofrimento. Muitos anos sem nenhuma conversão, né? 8 anos, ninguém converteu. Depois de 8 anos, um converte, né? Lá na Birmânia, perto da Índia. Depois passou muito tempo, milhares de pessoas chegou para o Evangelho. Depois que ele morreu, ele ficou lá na região da Índia, sem ver a mãe, sem ver o pai, 33 anos. Sabe o que é isso? 33 anos. Para a viagem da Índia para os Estados Unidos demorava 100 dias de navio. Andava um dia para frente e 3 para trás. Navio tocado a vento, o vento dava para lá, andava um bocadinho. O vento jogava para cá, 2 dias para trás, né? 100 dias para chegar. Inclusive a esposa dele, depois de uma temporada, foi para os Estados Unidos viajar e para passar com a família que estava muito doente, morreu na estrada. Morreu lá numa ilha chamada Santa Helena, foi enterrada lá, né? E ele continuou a viagem, sabe, com 5 filhos, pequenos, né? Ele deixou 3 menorzinhos lá na região da Índia, lá na Birmânia, e foi com 5, me parece que era 8, foi com 5 maiorzinhos, e levar para os Estados Unidos, né? Ai, que luta, que dificuldade. Mas ele foi pregando o Evangelho, né? E a maioria dos filhos morriam com qualquer enfermidade, com diarreia, com febre, né? As doenças que hoje, graças a Deus, já tem a vacina, né? Mas nessas épocas aí do Brasil, colônia, 1800 e pouco, era tão difícil, né? Mas o Adoniran passou por tudo isso, perdeu a maioria dos filhos, né? Perdeu a esposa, ele casou 3 vezes, ficou viúvo 3 vezes, né? Que sofrimento, ficou até meio passado da cabeça, né? Deu uma depressão nele numa época que ele ficou uma temporada dentro lá de uma mata, perto dos tigres, mas o Senhor teve misericórdia, ele voltou à sua mente normal. Ele teve a oportunidade depois de recuperar, de traduzir o Velho Testamento, o Novo Testamento, toda a Bíblia na linguagem birmanesa, né? Linguagem do povo. E depois, com o tempo, foram fundadas 3.700 igrejas. 3.700 igrejas. Depois de um tempo, né? A semente ficou, começou a nascer e nasceu de uma vez, né? Então valeu o sofrimento. Então, aplicando aqui o apóstolo Paulo, antes perseguidor, apoiador de quem perseguia, mas o Senhor mudou o coração, mudou o seu propósito e tornou-se ele de perseguidor em apoiador, em missionário do Evangelho. A igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, mas não foi sempre assim. Tinha paz nesse momento. Então, quando a gente tem paz e tem saúde, nós podemos aproveitar, porque vai chegar um momento que vai ficar mais difícil. É como a nossa saúde, quando tem saúde tem que andar, que vai chegar um momento que o joelho começa a endurecer,
a coluna começa a doer, né? A cabeça começa a ficar fraca, e a gente não tem mais a oportunidade de andar como a gente andava, força como a gente tinha, né? É hora de a gente reduzir a caminhada, né? Reduzir as nossas atividades, mas enquanto temos tempo, enquanto temos força e saúde, devemos pregar o santo evangelho, pregar a tempo e a fora de tempo. Que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar aprendendo o seguinte: um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados sois, corajosos, pois em tudo defendei, marchando sempre, né, na seara. Esse é o desafio para nós que estamos aqui e para você que vai ver esse vídeo posteriormente. Nós vamos entoar mais o hino 389. Eis os bilhões que em trevas estão medonha, não só na Índia, mas no Brasil, que nós devemos pregar o Evangelho. 289. Quem irá? Eis os milhões. Eis os milhões que trevas não medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, que há as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo o poder o Pai te deu na terra como lá no céu, e chamou a anunciar o Evangelho, este composto sempre, portas abertas e por todo mundo, servos de Deus, avante sempre andar, crentes em Cristo, e as vossas forças da escravidão os povos libertar. Todo o poder o Pai te deu, na terra como lá no céu, e já vou anunciar o Evangelho, este composto sempre. Ó Deus da prece, glorioso dia, em teus remidos todos se ouvirão. Coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai te deu, na terra como lá no céu, e já vou anunciar o Evangelho, este composto sempre. Aleluia, né? Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertais. Quem não tem Jesus está preso, amarrado, escravizado pelo pecado e pelo príncipe das trevas, né? E serão libertos só por Jesus. Só Jesus muda, transforma e cuida da sua igreja. Vamos orar mais uma vez, terminando esse momento tão precioso. E o culto continua na nossa casa, né? Nas nossas orações e nas nossas meditações em casa. Vamos terminar esse momento. Presbítero Geraldo, conduza-nos em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos o nome do Senhor, ó Deus, porque reconhecemos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que nos ama, é um Deus que tem nos protegido, ó Pai querido, é um Deus que tem nos dado vitória, Senhor, em meio às nossas dúvidas. Santo e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento oportuno, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, ó Deus, para reunirmos, Senhor, mesmo em números menores, ó Pai, mas com o coração quebrantado diante do Senhor,
olhando para Ti, ó Deus, como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai, o nosso rochedo forte, ó Pai, que nos dá proteção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos aqui presentes, das famílias aqui representadas, mas também, Senhor, daqueles irmãos que estão nos seus lares, ó Pai, que neste momento, Senhor, sua alma, ó Deus, o seu coração e mente possa estar focado no Senhor neste momento, ó Pai, sabendo que estamos aqui reunidos, louvando o Teu nome, Senhor, que eles têm espírito de verdade, Senhor, também estejam, Senhor, neste momento, olhando para o Senhor, buscando na palavra do Senhor o conforto, ó Deus, a confiança que a palavra do Senhor nos traz, Pai querido. Senhor nosso Deus, dai-nos, ó Deus, uma semana mais uma vez abençoada, como foi essa que se encerrou, Pai querido, para que, ó Pai, na próxima semana possamos retornarmos à casa do Senhor, ó Deus, com alegria no nosso coração e a certeza que o Senhor cuidou de nós e dos nossos familiares. Toma nas tuas mãos, Senhor, esta casa, meu Pai. Toma nas tuas mãos os projetos, Senhor, que nós almejamos durante o ano, Senhor Deus. Não foi, de uma certa forma, possível alcançar, Senhor, porque o Senhor tinha outros planos, mas, ó Deus, nós não desistimos do nosso sonho, ó Pai querido, porque sabemos que este é um sonho do Senhor também. Nos fortalece, nos dê condições, ó Deus, de continuar lutando pelo Evangelho do Senhor. Que cada dia mais, Senhor Jesus, nós venhamos apaixonar pelo Senhor, apaixonar pelos ensinamentos do Senhor, ó Deus, e olhar somente para o Senhor, e o Senhor, ó Deus, seja o nosso guia, Senhor, até a Tua volta, Senhor. Pai querido, Deus amado, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas negligências, ó Pai. É o que nós clamamos e pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.